Você sabia que a peste negra, uma das maiores catástrofes da história humana, não apenas dizimou populações, mas também, de uma forma estranha e brutal, impulsionou mudanças sociais e econômicas que pavimentaram o caminho para a modernidade? Prepare-se para desvendar os fatos e as curiosidades chocantes de um dos períodos mais sombrios da humanidade, que remodelou para sempre o curso da civilização ocidental. Estamos prestes a mergulhar no terror, na desinformação e nas consequências inesperadas da peste negra que varreu a Europa no século XIV, deixando um legado de morte e de profunda transformação. Quem imaginaria que tal devastação pudesse, ainda que cruelmente, impulsionar a libertação feudal e o início de uma nova era de pensamento? A peste negra foi um divisor de águas, muito mais que uma epidemia. No século XIV, a Europa era um continente densamente povoado, com uma economia agrária baseada em um sistema feudal e uma medicina rudimentar, baseada em teorias antigas e superstições. As cidades, aglomeradas e insalubres, eram focos perfeitos para a proliferação de doenças. Foi nesse cenário que, por volta de 1347, a peste bubônica, originária da Ásia Central, chegou ao continente europeu. Transportada por pulgas que infestavam ratos nos navios mercantes que navegavam pelas movimentadas rotas comerciais do mar Mediterrâneo, a doença se espalhou com uma velocidade aterrorizante e uma letalidade sem precedentes. A primeira grande porta de entrada foi a Sicília, de onde se irradiou rapidamente para o resto da Itália, França, Espanha e, em poucos anos, atingiu toda a Europa, incluindo as Ilhas Britânicas e a Escandinávia. A população europeia, sem imunidade ou conhecimento da causa, foi pega de surpresa. Os sintomas eram horríveis, inchaços dolorosos e escuros, os bubões, nas virilhas, axilas e pescoço, febre alta, calafrios, vômitos e frequentemente hemorragias internas. A morte geralmente ocorria em poucos dias após o aparecimento dos primeiros sinais. A medicina da época era impotente. Médicos, sem entender a transmissão, recorriam a métodos ineficazes e perigosos. Eles acreditavam que a doença era causada por miasmas, maus ares ou por um desequilíbrio dos 4 humores do corpo. Sangrias, aplicação de sanguessugas, ventosas e a incineração de ervas aromáticas para purificar o ar eram práticas comuns. Curiosamente, acreditava-se que aplicar uma galinha viva e depenada sobre os bubões extraía o veneno da doença. Outros métodos incluíam beber urina de crianças, usar ungüentos à base de mercúrio e arsênico, ou até mesmo engolir esmeraldas pulverizadas. Em Veneza, as autoridades sanitárias, sem saber o que estavam fazendo, criaram as primeiras quarentenas, isolando os navios e suas tripulações por 40 dias, na tentativa de conter a propagação, uma medida que, embora intuitiva, se mostrou crucial. A peste negra não era apenas bubônica. A peste pneumônica atacava os pulmões e se espalhava diretamente por tosse e espirros, tornando o contágio ainda mais rápido nas cidades. Essa forma da doença era quase 100% letal. A proporção de mortos variava, mas estima-se que entre 30% e 60% da população europeia pereceu, totalizando dezenas de milhões de vidas. Vilas inteiras foram aniquiladas, campos ficaram desertos e cidades tiveram sua força de trabalho drasticamente reduzida. O impacto psicológico foi profundo. O medo da morte iminente e a ausência de explicações levaram ao fanatismo religioso e às superstições. Grupos de flagelantes, autoflagelando-se publicamente como penitência para apaziguar a ira divina, surgiram e percorreram a Europa, exacerbando o pânico e, ironicamente, ajudando a espalhar a doença. A perseguição a minorias intensificou-se, especialmente contra comunidades judaicas, falsamente acusadas de envenenar poços e espalhar a praga, resultando em pogroms brutais. No entanto, em meio a essa devastação, sementes de mudança foram plantadas. A escassez massiva de mão de obra alterou drasticamente as relações de poder entre senhores feudais e camponeses. Com menos pessoas para a terra, camponeses e trabalhadores sobreviventes exigiram melhores salários, condições e até libertação da servidão. Senhores feudais foram forçados a conceder mais liberdade e terras aos seus servos, garantindo a produtividade. O sistema feudal, já em declínio, recebeu um golpe. A estrutura social rígida da Idade Média começou a ruir, dando espaço para uma maior mobilidade social. Houve impacto significativo na igreja. A morte de clérigos, a ineficácia das orações e a percepção da não intervenção divina levaram a um questionamento da autoridade religiosa. Isso abriu caminho para futuras reformas e um pensamento mais secular.
Culturalmente, a peste negra influenciou arte e literatura. O tema da morte, fragilidade da vida e igualdade perante ela tornou-se proeminente. A danse macabre, ou dança da morte, com esqueletos conduzindo pessoas de todas as classes em uma dança, ilustrava a universalidade da morte e a transitoriedade. Essa arte servia como lembrete constante da mortalidade e da futilidade das distinções sociais diante da praga. A longo prazo, a peste negra, paradoxalmente, contribuiu para o Renascimento. Com a redução populacional, mais recursos per capita permitiram aumento no padrão de vida dos sobreviventes. Novas liberdades e a diminuição da influência feudal estimularam o comércio, novas classes e interesse renovado em conhecimento e inovação. Universidades, antes dominadas pela teologia, abriram espaço para outras áreas do saber. A necessidade de entender a doença e encontrar soluções impulsionou lentamente o desenvolvimento da medicina e da ciência. Curiosamente, a praga acelerou a urbanização. Camponeses, fugindo do campo ou buscando novas oportunidades, migraram para as cidades, que, apesar de perigosas, ofereciam mais chances de trabalho e ascensão. A peste negra não desapareceu após o século XIV. Retornou em ondas menores, mas nunca com a mesma virulência e impacto devastador, possivelmente por adaptação genética e medidas de saúde aprimoradas. A peste negra foi, sem dúvida, um dos eventos mais cataclísmicos da história. No entanto, sua capacidade de catalisar a desintegração de estruturas sociais arcaicas e instigar uma nova mentalidade que valorizava a vida, o trabalho e, eventualmente, o conhecimento científico é um fato subestimado. Ela não apenas ceifou milhões de vidas, mas também brutalmente forçou a Europa a se reinventar, abrindo as portas para uma nova era de descobertas e avanços. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido você conhece ou qual evento histórico você acredita ter tido consequências igualmente surpreendentes e transformadoras.